Olá, eu sou o Márcio Teixeira e hoje o estudo vai ser muito bacana, porque hoje eu vou estar falando sobre a pia de bronze. Quero convidar também você que ainda não se inscreveu no meu canal a se inscrever e clicar aí no sininho de notificação, porque você vai receber uma mensagem do YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu já tenho dito para você ao longo da jornada do estudo do tabernáculo que esse tabernáculo que a gente vê, né, essa maquete que a gente está vendo, ela foi revelada a Moisés no Monte Sinai. E a gente aprendeu também em Hebreus capítulo 8, versículo 5, que esse tabernáculo terreno era uma figura e sombra das coisas celestiais, ou seja, isso aqui é apenas uma representação no mundo que a gente vive, no mundo físico, das coisas que existem no céu, na glória de Deus, na presença do Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E por isso, todos os detalhes do tabernáculo têm uma importância e têm um significado muito especial que diz muito de quem Deus é. E eu desde a minha conversão em 1993, que eu comecei a devorar a leitura da Bíblia, quando eu me deparei com o tabernáculo, eu fiquei simplesmente fascinado. E eu não conseguia parar mais de ler, de estudar, e muito embora algumas pessoas acham que esse trecho das Escrituras seja um pouco enfadonho, mas ele só será enfadonho se você não se aprofundar na simbologia e nos mistérios que Deus nos revela no tabernáculo. Então, vamos começar nesse trecho. Para isso eu estou com a minha Bíblia aqui e eu quero ler com você. O interessante é que esse aspecto do tabernáculo, dessa pia de bronze, é um trechinho pequenininho, são 5 versículos que Deus deu a Moisés. Como se ele tivesse, depois de tudo que eu fiz, faz mais essa pia de bronze aqui. Mas tem um significado muito profundo que eu quero ajudar você a conhecer um pouquinho mais. Vamos lá. Capítulo 30 do livro de Êxodo, versículo 17 ao 21. Eu vou ler rapidinho e depois eu vou explicando cada passo, tá? Disse mais o Senhor a Moisés. Então não é ninguém mais senão Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, falando pessoalmente com Moisés. Farás também uma pia de bronze com a sua base de bronze para lavar. E porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Tenda da congregação, essa tenda aqui, e o altar é esse aqui. Então a pia está no meio entre os dois locais. Nela, ou seja, nessa pia aqui, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Sempre que entrarem na tenda da congregação, ou seja, sempre que eles entrarem aqui dentro, lavar-se-ão com água, para que não morram. Também, quando se chegarem ao altar para ministrar, esse altar aqui, a gente sabe que existiam 2 altares dentro do tabernáculo. Esse aqui é o altar de sacrifícios e esse aqui dentro é o altar de incenso. Mas Deus está se referindo a esse altar aqui. Então vamos lá. Sempre, também quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão as mãos e os pés para que não morram. Isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua descendência através das suas gerações. Bom, não precisa ser muito... Bom, é simples de você entender que o que Deus está querendo mostrar para Moisés ali naquele momento é o seguinte: esse altar aqui é santo ao Senhor, esse local aqui é santo ao Senhor. Portanto, a pessoa que vai lidar nesse altar e nessa área do tabernáculo tem que ser purificado nesse local, nessa pia.
Mas vamos desvendar um pouquinho mais o que Deus está querendo nos ensinar. Na Bíblia, sempre que você vê o bronze ele tem uma simbologia de juízo de Deus. Esse altar aqui, ele era revestido de bronze. Essa pia aqui, ela também era revestida de bronze. Então, o que Deus está querendo dizer para os sacerdotes que entravam aqui nesse local e nesse altar era o seguinte: o seu pecado, a sua condição de pecado será julgada. Haverá um juízo sobre esse pecado. E o porquê disso, né? Porque Deus é santo e requer que quem entre na presença dele também seja santo como ele é. Mas essa santificação vem do Senhor. E olha só como é interessante. Nessa área do tabernáculo, aqui ao lado norte do tabernáculo, é o local onde os animais eles eram mortos. Então, cada animal que era morto, ele trazia consigo uma representação do pecado que aquela pessoa trazia. Era um sacrifício de substituição, ou seja, a pessoa trazia um animal para morrer no lugar dela, certo? Então, era trabalho do sacerdote pegar esse animal, vir até a ponta desse altar, colocar a mão sobre ele, degolar, tirar o sangue, jogar em cima do altar aliás, trazer para essas mesas aqui, tirar as entranhas, separar o que tinha que separar, a gordura, a parte interna, enfim, para depois colocar sobre esse altar as partes que seriam queimadas e consumidas pelo Senhor, como ordenava assim o próprio Deus. E nesse processo de sacrifício, você pode imaginar a sangueira que era? Você pode imaginar como a roupa desse sacerdote terminava no final do dia? Eles vestiam de branco. Aqui o terreno era terra, era piso batido. E Deus falava o seguinte: ó, lava a sua mão e lava os seus pés. E eu por muito tempo eu fiquei me perguntando, pô, mas por que será que Deus pedia isso, né? Pensa comigo. Será que realmente Deus estava querendo conotar que esse homem se lavava e se purificava somente por causa do sangue que vinha nas mãos dele, fruto da morte dos animais? E o pé, quando você bota água e o pé no pó, vira lama, né, cara? Então, caramba, eu sempre fiquei me perguntando, como é que será? O que será que Deus tinha em mente? Óbvio que não é só isso. Óbvio que a simbologia vai muito além disso. Uma vez Jesus deu uma sapatada nos fariseus em Mateus capítulo 15, versículo 11, dizendo que contamina o homem é o que sai da sua boca. Ou seja, existiam três componentes. Existia o aspecto físico externo, onde eles se sujavam no exercício do ministério, e para acessar esses locais eles tinham que estar limpos, visualmente limpos externamente, né? Mas também existia o aspecto interno e existia o aspecto imaterial, porque eles tocavam no pecado, eles lidavam no pecado de terceiros, obviamente que eles ficavam impuros. Então Deus queria que eles se santificassem para que a oferta que fosse entregue nesse altar fosse uma oferta pura, feita por uma pessoa purificada. Então, quando ele vinha e se lavava nessa pia, ele jogava água sobre suas mãos e sobre os seus pés, era uma atitude de retirar de si a sua imundícia, certo? No fundo, isso é uma figura do que Cristo fez por nós. A Bíblia diz que a água na Bíblia, ela é um símbolo do próprio Espírito Santo de Deus. Então, o lavar-se com a água é um símbolo do Espírito Santo que nos purifica por dentro e por fora, né? É aquela presença doce do Espírito. A Bíblia diz que foi o sangue do Cordeiro que nos lavou, né? Mas o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz nos trouxe para um lugar de salvação. Esse local aqui dentro era um símbolo da salvação de Deus, mas a purificação acontece quando o Espírito Santo nos lava. Lembra que
Em Apocalipse, a Bíblia diz que tem um rio que desce do trono de Deus e existem árvores plantadas do lado desse rio, cujas folhas são curas para a nação, mas é o rio que alimenta aquelas folhas, da mesma forma que a água é quem nos purifica, é o Espírito Santo que nos lava. Então ele vir aqui e se lavar é um símbolo de que ele estava entrando na presença de Deus lavado por dentro e por fora, não só visualmente, mas internamente. E Deus especificamente falou, olha, vai ser Arão e seus filhos. Por quê? Porque eram os únicos que entravam nesse local e tinham acesso a colocar aqui em cima, aqui dentro desse altar, os sacrifícios que eram apresentados aqui. E note que no versículo 20, Deus usa a palavra sempre que eles forem se apresentar. Ou seja, não tinha o lance dele fazer isso uma vez por dia. Era sempre que eles fossem entrar nesse local, eles tinham que lavar as suas mãos e os seus pés. Lembra que Jesus também lavou os pés dos discípulos ali na última ceia? Aí você vai lá, Márcio, tudo bem, mas ali Jesus está numa tradição judaica, ali Jesus... Sim, ele está. Mas note o que Jesus fala para Pedro. Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Da mesma forma, o sacerdote que não se lavava nessa água não tinha parte no altar e não tinha parte com o Senhor na presença no lugar santo. Da mesma forma, se você não se lava, se você não se purifica, se você é um crente que não se purifica, você não tem parte com o Senhor. Você pode ser salvo, você pode estar na eternidade, mas sabe o que acontece? Você não tem intimidade do Senhor, porque a intimidade do Senhor é só para aqueles que tomam a iniciativa de buscar o Espírito Santo de Deus, para que então ele lave você por dentro e você possa entrar no mais profundo da presença de Deus. Não adianta você ir na igreja e sentar todo domingo, cantar suas musiquinhas, sair de lá o mesmo ou pior do que você entrou. O que Deus quer é que você se lave com o Espírito Santo, e a água é um símbolo da palavra, é a palavra que nos limpa, é a palavra de Deus que nos restaura, é a palavra de Deus que nos dá vida, né? Agora olha que fantástico você pensar, se você colocar o seu rosto e olhar para dentro dessa pia, o que você vê? Você vê duas coisas, você vê três coisas. Primeiro, a própria água em si, e através dela você vê o bronze e você vê o seu reflexo. Sabe o que isso está nos ensinando? Que Deus estava mostrando, cara, você é pecador e você precisa ser purificado, porque o teu pecado haverá juízo, porque eu trarei juízo sobre o seu pecado. Deus trará juízo sobre o pecado da humanidade, mas foi Deus quem proveu a solução para o pecado da humanidade. Então quando a pessoa se lava, quando a pessoa se decide lavar, quando a pessoa decide se lavar nas águas do Senhor, é aí que acontece a purificação. Sabe, Deus já deu a pia, Deus já deu a água, mas o ato de ir até essa pia e se lavar nessa pia do homem é sua decisão de se purificar. Não é, a decisão não é do Senhor. É uma ordem do Senhor, mas a decisão é sua de querer se lavar nas águas do Senhor. Agora, sabe uma coisa que é linda, 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 linda nesse local aqui? Se você observar em todo o tabernáculo, todos os objetos, Deus deu uma medida específica. Faça com esse comprimento, faça com essa largura, faça com essa altura, pinta com isso, pinta com aquilo, faz essa... O único local que Deus não deu uma medida específica foi na pia. E sabe por que Deus não deu uma medida específica nessa pia? Porque essa pia, no fundo, simboliza a graça de Deus. A graça de Deus não tem medida. A graça de Deus, ela é extensa. A graça de Deus, ela alcança onde você está. A graça de Deus, ela não é limitada aos preceitos dos homens.
Não importa a tua história, não importa o teu passado, não importa aquilo que você fez ontem, não importa aquilo que você fez hoje, não importa aquilo que aconteceu 15 anos atrás, não importa para o Senhor, porque a graça de Deus é suficiente, o Espírito de Deus representado na água é suficiente para lavar a tua história, para lavar o teu passado, para retirar de você a tua culpa. Lembra do ladrão na cruz? O ladrão na cruz não teve tempo de ir na igreja, o ladrão na cruz não teve tempo de dar dízimo, ele não teve tempo de fazer boa ação, não teve tempo de fazer absolutamente nada, a não ser reconhecer que ele era um pecador no bronze, que ele precisava do perdão do Senhor e ser purificado na água. E Jesus falou o que para ele? Olha, é o seguinte, cara, você vai ter que ir na igreja, como você não foi na igreja, sinto muito, né, mas... Foi isso que Jesus falou, cara? Não, Jesus falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus falou o seguinte, hoje mesmo você vai entrar de mão dada comigo nesse local aqui, ó, na presença do Pai. Por quê? Porque aquele ladrão se lavou na água. Não tinha limite, não existe limite. E é por isso que Deus não colocou uma medida específica para essa pia. Agora tem um outro mistério que eu acho simplesmente fascinante. Sabe o que é? Da onde vinha a água, cara? Da onde vinha a água? Ah, mas pô, você vai dizer que... Ah, só pode vir daquele lugar, quando Moisés bateu na rocha e saiu água. Sério. E no fato do tabernáculo rodar para lá e para cá durante 40 anos? Ficava um cano trazendo água? Ficava as mulas carregando água? Eu confesso para você que eu pesquisei isso pra caramba. E eu vi um monte de explicações, todas elas levando ao mesmo ponto. Não se sabe. Não se sabe como aquela água chegava até aqui. Mas se sabe que tinha água, porque Deus ordenou. E durante 40 anos e mais outros tantos anos depois que o povo entrou em Israel, na Terra Prometida, havia água no tabernáculo. Obviamente que em Israel isso era mais fácil. Mas cara, você está no deserto. Você já esteve no deserto? Eu já estive no deserto. Rapaz, água, impossível. Mas tinha água aqui. Porque era uma ordenança que Deus deu. Então, se Deus deu essa ordenança a Moisés de ter água aqui, era o próprio Deus que daria a Moisés a fonte da água nas caminhadas por onde o tabernáculo iria. E sabe o que Deus está me ensinando sobre isso? Que o mistério da água divina que vinha para abastecer no tabernáculo era dado por Deus. Isso significa que o mistério do Espírito Santo nos lavar é concedido por Deus. Não tem como você manipular, cara. Não tem como você fingir. Isso é dado por Deus. A purificação do homem é concedida por Deus. E tem um detalhe importante. Antes de entrar nessa presença, você passa pelo lugar da morte. Não tem como você entrar nessa presença, não tem como você achar que você está puro, sem você passar antes pelo lugar onde existe morte. Significa o seguinte, não existe a menor possibilidade de você achar que você pode entrar na presença de Deus ou que você está purificado pelas suas boas ações, pelas suas rezas, pelas suas inúmeras idas à igreja, se você primeiro não tiver uma experiência nesse altar. E isso significa que não existe a possibilidade de você entrar na presença de Deus se você não estiver aliançado ou tiver a experiência de passar pela cruz de Jesus Cristo e falar, esse sacrifício era meu e por causa da morte de Jesus eu sou salvo hoje. Depois que você passa por esse altar, depois que você recebe o sacrifício de Jesus, depois que você entende o que Jesus fez naquela cruz por você, é que você é purificado pelo Espírito Santo para você entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Antes disso, esquece. É o que a Bíblia está nos ensinando.
Não é o que o Márcio está falando, é o que a Bíblia está nos ensinando. E o fascinante dessa história, esse bronze vinha dos espelhos das mulheres. A gente lê isso em Êxodo 38:8. E aí eu comecei a pensar, mas por que Deus fez isso, cara? Por que Deus colocou esse detalhe? Deixa eu te explicar o porquê. De onde você acha que vinha o bronze? Dos espelhos das mulheres. Eu vou te lembrar. O bronze vinha do Egito. O bronze e esses espelhos eram utilizados quando elas estavam no Egito. Então, quando elas foram saindo do Egito e trazendo aquela tralha toda lá no livro, no Êxodo, na história da saída do Egito, elas botaram os espelhos. E foram esses espelhos, o bronze contido nesses espelhos, que foram trazidos para os artesãos do tabernáculo fundirem e fazerem o quê? A pia de bronze consagrada ao Senhor. Sabe o que isso significa? Significa que a tua vida no pecado, no passado, ela é restaurada, ela é reconstruída e ela é utilizada na glória de Deus, na entrada da glória de Deus, porque Deus quer redimir a tua história. Deus quer pegar tudo que você fez no passado, Ele vai esquecer. Mas tudo que você é, tudo que compõe ser você, Deus vai reconstruir, Ele vai moldar novamente. É isso que Ele fez aqui com esse bronze. Ele pegou, lembra que eu falei que o bronze representa a vida de pecado? Representa o pecado, o julgamento, o juízo de Deus. O juízo de Deus, no caso, na graça de Deus, Ele reconstrói a tua história. E a reconstrução da tua história passa a ser uma peça central na tua vida, no trabalhar do Espírito Santo, na água do Espírito Santo, que lava a tua história, que lava o teu coração, que lava a tua memória, que lava a tua lembrança. E você tem paz com Deus. Eu acho isso simplesmente fascinante da parte do Senhor. Em se preocupar em colocar um objeto sem medida que representa a graça e o amor dele, para que eu e você nos purifiquemos para acessarmos a presença dele. Eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração, que tenha sido uma bênção na sua vida, e se você de alguma forma foi tocado por essa mensagem, eu gostaria de convidar você a deixar sua mensagem, abrir seu coração, o que Deus falou com você, e colocar o seu joinha aí no vídeo. E isso não só abençoa a minha vida, como também faz com que o próprio YouTube, o algoritmo do YouTube, ele dissemine a mensagem desse vídeo. E o intuito dessa mensagem é simples, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O meu objetivo é usar esse conteúdo para falar de Jesus Cristo, falar sobre adoração e como que a gente entra na presença de Deus. É isso aí, Deus te abençoe e até a próxima.